Olá, aqui é Marina Carvalho e hoje é o segundo dia da nossa semana de cocriação com o divino. Hoje eu quero aqui falar com você sobre um cuidado que você precisa ter, porque não é só aquilo que a gente precisa aprender para a gente se conectar com o divino. A gente também precisa aprender o que a gente precisa fazer para não desconectar. Infelizmente, eu tenho visto, e cada vez mais nesses últimos tempos, muitas pessoas que estão desesperadas, né? Pessoas angustiadas, pessoas que estão aí realmente vendo tantos problemas, tantas dificuldades, tantas coisas que elas não gostam na vida. E é muito triste porque quando a pessoa está desconectada, né? Uma coisa que muitas vezes acaba acontecendo também é que ela tem até uma dificuldade de ouvir, né? Porque tá tão latente, o foco tá tão grande no que é negativo, que a pessoa, se você tá ali falando de coisa que é positiva, ela não alcança, né? De tanto que tá ali naquela presença, né? De coisas negativas, tá? Mas se você tá assim, eu quero dizer que não é por acaso que você está chegando nesse vídeo, né? Porque aqui sim, a gente quer nesse vídeo te alertar sobre coisas que talvez são a causa, tá? Daquilo que está acontecendo com você, né? Mas também a gente está aqui para te dar a mão e para mostrar que pode ser muito mais fácil, muito mais leve, né? E mostrar para você o caminho para você fazer essa mudança, para que você encontre novamente, né? Essa conexão, tá? Que pode acontecer de forma muito fluida, de forma muito leve, né? Quando a gente começa a entender aonde que nós temos que colocar o nosso foco. E hoje eu quero aqui trazer para você uma das coisas que muita gente ainda acaba deslizando, né? Por falta realmente dessa consciência, que é uma das coisas que a gente quer trazer aqui para você nesse vídeo, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar todos os nossos vídeos, lembre-se de se inscrever agora, não deixa para depois, ativa os sininhos para você receber todos os nossos vídeos, senão eles não vão aparecer para você, tá? Bom, o que eu quero mostrar aqui para você, que talvez é exatamente o que está fazendo você ficar numa vibração de tristeza. Você tem sentido muita tristeza? Você tem sentido angústia, mal-estar, né? Uma sensação de solidão, de vazio, de desamparo, como se estivesse faltando algo ali para te ajudar, para te proteger, de desproteção, tá? De ansiedade. Olha só, isso é um sintoma de uma pessoa que está desconectada do seu divino, né? Da sua centelha divina, que é o seu ponto de energia, né? É aquilo que vai te recarregar, tá? Agora, uma das coisas que faz com que a gente se afunde, né? Porque não é o outro que nos afunda, somos nós que nos afundamos, tá? São as histórias que você está contando. Então, você já reparou, já começou a observar quais são as histórias que você está contando? Muitas vezes a gente acha que certas coisas elas são inofensivas, né? Então, às vezes você lembra de uma coisa que aconteceu no passado e aí você lembra, nossa, você lembra quanto a gente sofreu naquela época? Ah, você lembra a dificuldade que a gente passou? Ah, você lembra daquela vez que você foi maltratado, né? E aí, gente, muitas pessoas acham que quando elas estão lembrando, elas na verdade estão se conectando a uma coisa tipo como se fosse, né? A mente coloca como se fosse uma vitória, como se você agora fosse vitorioso. Mas a realidade é que o nosso emocional, ele não está se conectando com uma energia de alguém que é vitorioso, olhando para o momento em que você estava sendo uma pessoa derrotada da vida, tá? Então, eu quero primeiro desmentir aí essa armadilha da mente, tá? Porque muita gente vai para a história pensando assim, não, mas agora eu tô bem. Só que a pessoa, ela tá colocando toda a ênfase, todo o sentimento, ela tá revivendo aquilo. E você não pode reviver o que você não quer para sua vida. Nós precisamos reviver o que a gente quer na vida. Se você quer reviver, você tem que lembrar do que faz você se sentir bem. Então, se você quer contar uma história, né? Ou se você quer lembrar de uma história sozinho, mesmo que você não conte para ninguém, ocupa a sua mente procurando lembrar dos momentos que você se sentiu bem. Qual foi um momento que você sentiu muita alegria?
Qual foi o momento que você sentiu muita felicidade? Qual foi o momento que você sentiu muito entusiasmo? Qual foi o momento da sua vida que você se sentiu próspero, né? E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Se você tiver aí nesse começo desse exercício, você vai começar a perceber uma coisa, porque eu te falo de alguém que também, né, tá no mesmo barco que você. É muito mais fácil a gente lembrar de todas as histórias ruins do que a gente lembrar das boas. Como tudo na vida, para a gente caminhar para o buraco, nós não precisamos fazer força, é só deixar a nossa mente. É só deixar a nossa mente trazer as coisas, ela vai trazer todos os medos, todas as tragédias, todas as probabilidades piores que pode acontecer. Porque ela acredita que é se protegendo, né? É olhando ali para o que é ruim que ela vai estar protegida, o que é uma ilusão, né? Porque quanto mais você olha, mais você vai fortalecendo isso. Então, nós temos que parar de ficar contando histórias, né, que não queremos viver. E, gente, eu sei que no começo parece que é difícil, mas a gente consegue. O que você precisa vencer é aquela tentação de você achar o seguinte: mas eu não estou ignorando aquele problema, mas se eu deixar de olhar para aquele problema, que ele não vai crescer? Mas eu quero que você entenda o seguinte: quando você começa a contar as histórias que você quer, por exemplo, as histórias que você estava prosperando, as histórias em que você teve alegria, as histórias em que você teve uma vitória, as histórias em que você teve uma realização, a sua mente vai trazer ideias, porque ela está se conectando a essa frequência, para que você traga mais realização, para que você traga mais alegria, para que você traga mais prosperidade. Então, por exemplo, se o seu caso é uma questão de dinheiro, se você estava naquela história, né, de escassez, se você estava... E quando eu digo história, não é só você contar de algo que você superou, tá? Se todo momento você fica contando de uma coisa ruim que está acontecendo, vamos supor, eu preciso perder peso, eu preciso emagrecer, eu preciso perder peso. Toda hora você fica falando que precisa perder peso, tá? Você está criando mais necessidade de perder peso, mais difícil vai ser. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso disso. Eu preciso ser forte, né? Você vai fortalecer o lado negativo. Você não vai manifestar o que você quer. Você não vai liberar para o universo aquele estado vibracional de permissão para o que você quer vir para você. Porque você está, na verdade, contando as histórias que você não quer. Então, o meu convite para você aqui nesse vídeo inicial, tá? Para você começar a liberar, né? É você começar a pontuar quais são as histórias que você não gostaria, né, de ter, mas que você ainda tá falando delas. Começa a observar. Será que você tá falando das histórias que você realmente quer viver? Às vezes as pessoas falam, eu sou muito ruim nisso. É isso que você quer viver? Não, Marina, mas eu tô falando que eu sou ruim porque eu quero ser bom. Mas não é dessa forma que você vai ser bom. Você vai ser bom à medida que você falar que você é bom. À medida que você olhar para as coisas que você já é bom. É assim, é olhando para essas histórias que elas vão, na verdade, sumir, não vou dizer, mas elas vão se sobrepor em cima daquela história antiga, entende? Então, não é você contando as histórias negativas que você vai criar o que você quer. Então, história também não é só assim, era uma vez, há tantos anos atrás, tá? Porque tem gente que fala assim, não, eu não conto história. Ih, Marina, esse vídeo não é pra mim não, tá? Não conto história, isso não é pra mim. Só que quando eu digo história, é qualquer história, é uma história sua de agora. Quando você fala assim, eu não dou conta disso. Não, mas olha, eu tenho muita dificuldade disso, rarararararará. Quando você tá numa sessão terapêutica, que você tá lá para pedir ajuda e você tá sendo auxiliado ali para você não baixar a sua frequência, é uma coisa. Mas e quando você tá a todo momento falando as coisas com os outros, e tem gente que fala assim, não, só tô conversando, eu não tô contando história, eu só tô conversando. Mas tem N formas de conversa. Eu posso conversar sobre coisas que estão me fazendo bem, eu posso conversar sobre coisas que eu gosto agora, né? Será que a única maneira de conversar é reclamando da vida, né? Vamos olhar para isso juntos, pessoal, né? Sim, cada vez mais que você vai criando hábitos, né? A nossa conexão com o divino,
Uma das coisas são esses hábitos que a gente precisa mudar, né? Além disso, nós também precisamos mudar as nossas crenças, porque durante muito tempo também a gente ficou com uma ideia, né, muito associada de Deus com a ideia que muitas vezes a gente tinha dos nossos pais, né? E os nossos pais, eles são falhos, né? E muitas vezes, se a pessoa, principalmente, inclusive, não teve uma boa relação com o pai, ela vai, muitas vezes, também ter uma relação negativa com Deus. Então, muitas vezes, a gente precisa trabalhar crenças que estão ligadas aos nossos pais, crenças que estão ligadas a Deus, para a gente também permitir que esse fluxo possa acontecer, né? E, além disso, nós também precisamos, quando a gente fala de Deus, se conectar a Deus, lá no nosso inconsciente, a gente sabe que a gente está se conectando também a um poder muito grande. E a grande verdade é que nós temos muito mais medo da nossa luz do que das nossas sombras. É muito mais fácil a gente se acomodar, né, na sombra do que na luz. Então, é importante também, muito importante, reprogramar as crenças para que a gente possa vivenciar essa relação mais profunda, né? E limpar também ressentimentos que às vezes a gente traz de Deus. Quantas vezes as pessoas, os nossos ancestrais, principalmente, que estavam numa vibração ali, né, da terra bem mais densa, acontecia situações e eles culpavam a Deus, até nós, né, em outras existências, tá? Culpavam a Deus pelo que aconteceu, né? Então, se dentro de nós a gente traz raízes que condenam Deus, como é que a gente vai ter essa conexão, né? Se a gente não liberar isso, como é que a gente vai ter essa conexão profunda? Como é que a gente vai se abrir para o ser ilimitado que nós somos? E é pensando exatamente em tudo isso, pessoal, que a gente está lançando o nosso programa, né? Reconexão com o Divino. Exatamente para a gente poder derrubar essas barreiras que nós fomos colocando aí ao longo da nossa existência, para que a gente possa estar de volta para casa, né? Voltar para a casa do Pai, né? Porque é na casa do Pai que a gente se sente seguro, né? Quando eu falo para você voltar para a casa do Pai, né? Já traz né? Traz um alívio no coração. Ou talvez não, dependendo da relação que você tem com o Pai, né? E que remota, que traz você, leva você também para a parte de Deus. Talvez seja até difícil, né? Você me ouvir. Mas, sem dúvida, é o melhor lugar. Talvez você esteja só recebendo um sinal de que você tem que viver uma reconciliação, né? E essa reconciliação, ela pode acontecer também, né? Nesse programa que a gente está lançando. Então, prepare-se aí, tá? Se você quer saber mais informações, entre em contato, manda uma mensagem para o 62 984 24 6089. A partir de agora, a gente vai falar muito sobre isso com você nesses próximos dias, porque a gente quer realmente chegar naquelas pessoas que a gente sabe que estão sentindo esse chamado, e a gente sabe que tem muita gente que está sentindo esse vazio, essa falta de conexão, que inclusive acaba repercutindo na vida, né? Que traz falta de direção, falta de clareza, falta de motivação, falta de propósito. Então, uma série de coisas que a gente consegue aí resolver a partir dessa reconexão com o divino, né? E além de toda a parte material que vem quando a gente começa aí a permitir que esse reino, né? Esse reino dos céus possa realmente predominar na nossa vida. Então, convido você a buscar mais informações e já garantir sua vaga aí, tá? Para estar presente com a gente, porque vai ser muito legal. A gente vai estar cada dia falando um pouco mais para vocês, tá bom? Então, se você quiser saber mais, envie uma mensagem para o WhatsApp 62 984 24 6089. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal. Ativa os sininhos para você receber aqui cada vídeo que a gente vai mandar para você, tá certo? E também compartilha com as pessoas que você gosta, que gostam desse assunto, que você pode beneficiar também com esse assunto. Sem dúvida, você pode ajudar mais pessoas também e pode ter mais pessoas junto com você também nessa jornada, né? Com mais pessoas sempre é mais fácil, tá certo? Um beijo grande no seu coração, fique com Deus, até o próximo vídeo. Até lá!